Preste muita atenção, porque o que você está prestes a ouvir vai contra tudo, absolutamente tudo, o que te ensinaram sobre mulheres. Esqueça os conselhos do seu melhor amigo, ignore as comédias românticas. Por um momento, apague da sua mente a ideia de que ser simplesmente um cara legal é a chave para o coração de uma mulher. E se eu te dissesse que o código secreto para uma atração implacável, aquela força magnética que alguns homens parecem exercer sem esforço, não está em um aplicativo de namoro, em uma cantada ensaiada ou em um conselho de revista, mas sim escondido nas páginas de um livro de 500 anos? Um manual brutalmente honesto sobre poder, guerra, estratégia e manipulação. Você sabe do que eu estou falando. Daquela sensação corrosiva no estômago ao ver a mulher dos seus sonhos rindo das piadas de outro cara. Um cara que, honestamente, não parece ter nada de especial. Você já sentiu a frustração de se esforçar, de ser o ouvinte perfeito, o ombro amigo, o cara que responde na hora e move montanhas por ela, apenas para ouvir a frase devastadora. Você é um amigo tão incrível. A friendzone é como uma prisão de segurança máxima para boas intenções. Você fez tudo o que a sociedade te disse para fazer. Você foi educado, respeitoso, atencioso. E onde isso te levou? A um assento na primeira fila para assistir a vida amorosa dela se desenrolar com homens que parecem seguir um conjunto de regras completamente diferente. A verdade brutal é que você foi programado para falhar. Não por maldade, mas por ignorância. A cultura popular te vendeu uma fantasia, a de que a atração é uma recompensa por bom comportamento. Te disseram para ser um livro aberto, para mostrar todas as suas cartas, para ser previsível e seguro. Mas eles esqueceram de te contar um segredo fundamental sobre a natureza humana, um segredo que um homem chamado Nicolau Maquiavel entendia perfeitamente em meio aos palácios e campo de batalha da Itália renascentista. A atração não floresce na lógica e na segurança. Ela nasce no instinto, no mistério, na tensão e, acima de tudo, na dinâmica do poder. Maquiavel não era um guru de relacionamentos. Ele era um diplomata, um estrategista, um filósofo que dissecou a natureza humana em sua forma mais crua. Ele não se importava com contos de fadas, ele se importava com o que funciona no mundo real, um mundo movido por interesse próprio, desejo e a busca incessante por poder. E o que vou revelar a você neste vídeo é exatamente isso. Como aplicar a sabedoria impiedosa e atemporal de um príncipe para se tornar o tipo de homem que as mulheres não conseguem decifrar, mas que desejam desesperadamente. Este não é um guia para ser um idiota. É um mapa para entender o jogo como ele realmente é jogado, nos bastidores da mente feminina. Prepare-se, porque depois de hoje, você nunca mais olhará para a sedução da mesma maneira. Vamos começar com a regra mais famosa, mais citada e, ironicamente, a mais profundamente mal compreendida de todo o pensamento maquiavélico. Quando você ouve a frase, o fim justifica os meios, sua mente provavelmente evoca imagens de tirania, traição e crueldade. É uma desculpa para a imoralidade, certo? No contexto da política e da guerra, talvez. Mas no jogo da sedução, essa frase se torna a sua mais poderosa declaração de liberdade. Ela é a chave que te liberta das correntes do cara legal e te transforma em um homem eficaz. Primeiro, vamos definir nossos termos com precisão cirúrgica. Qual é o fim que buscamos aqui? O fim não é simplesmente um encontro, um número de telefone ou uma conquista superficial. Isso é pensar pequeno. O verdadeiro fim é a atração genuína e visceral. É aquela faísca inegável no olhar dela. É a mudança sutil na linguagem corporal dela quando você entra na sala. É a curiosidade que a mantém acordada à noite, se perguntando sobre você. É o desejo elétrico que ela não consegue racionalizar ou explicar para as amigas, ela apenas sente. Este fim é autêntico. Não estamos falando de forçar ou enganar ninguém a sentir algo que não existe. Estamos falando de criar, de forma consciente e deliberada, as condições perfeitas para que uma atração verdadeira e poderosa floresça. Agora, a parte crucial, os meios. Se o nosso fim é nobre e autêntico, quais são os meios para alcançá-lo? É aqui que 99% dos homens se perdem. Eles acreditam que os meios para gerar atração são uma lista de boas ações. Comprar presentes, fazer elogios constantes, estar sempre disponível, concordar com tudo que ela diz.
Eles operam sob uma lógica falha de transação. Se eu depositar gentileza suficiente, ela me pagará com atração. Mas a atração não é uma transação comercial. É uma reação química. E os meios que o cara legal utiliza são quimicamente inertes. Pior, eles são repelentes. Por quê? Porque esses meios comunicam as qualidades erradas. Eles sinalizam carência, baixa autoestima, previsibilidade e uma total falta de desafio. Você se torna um recurso, não um prêmio. É aqui que o pensamento maquiavélico vira o jogo. Os meios corretos não são sobre o que você dá a ela, mas sobre o que você projeta. Os meios são um conjunto de ações e mentalidades estratégicas projetadas para atingir diretamente os gatilhos subconscientes da atração. Em vez de disponibilidade constante, o meio é a escassez calculada, demonstrando que você tem uma vida excitante e cheia de propósito da qual ela talvez tenha a sorte de participar. Em vez de concordância infinita, o meio é o desafio sutil, mostrando que você tem suas próprias opiniões e padrões, o que a força se qualificar para você, e não o contrário. Em vez de ser um livro aberto, o meio é o mistério, revelando informações sobre si mesmo em camadas, o que a transforma em uma detetive emocional, investida em desvendar quem você realmente é. Perceba a mudança radical de paradigma. Você para de agir com base em um roteiro social fracassado e começa a agir como um estrategista. Cada palavra sua, cada silêncio, cada gesto deixa de ser uma reação desesperada e passa a ser uma ação intencional. Você não está mais jogando para não perder. Você está jogando para ganhar. Isso não é manipulação no sentido pejorativo. Pense em um diretor de cinema. Ele manipula a luz, o som e o ritmo das cenas para evocar uma emoção específica na plateia. Medo, alegria, suspense. Ele não está mentindo para a plateia. Ele está criando uma experiência. Da mesma forma, ao usar esses meios, você não está mentindo sobre quem você é. Você está orquestrando a interação para evocar a emoção da atração, apresentando melhor e mais poderosa versão de si mesmo. O fim, atração genuína, justifica esses meios psicológicos porque são os únicos que realmente funcionam. Aceitar esta verdade é o primeiro e mais difícil passo. É o momento em que você deixa de ser um peão no jogo de outra pessoa e começa a se mover pelo tabuleiro como um rei. Mas é aqui que a coisa fica realmente sombria. É aqui que a coisa fica realmente sombria. E é neste ponto que 99% dos homens, aqueles condicionados por uma vida inteira de conselhos bem-intencionados, mas ineficazes, vão sentir um calafrio e talvez até desligar. Esta ideia vai contra tudo o que sua mãe te ensinou, tudo que os filmes românticos te venderam e tudo que a sociedade moderna prega como caminho para um relacionamento. A afirmação de Maquiavel de que, para um líder, é muito mais seguro ser temido do que amado. Soa como a filosofia de um tirano. Parece cruel, frio, calculista. E no contexto da sedução, soa como um bilhete só de ida para se tornar um completo idiota. Mas se você ficar comigo, se tiver a coragem de olhar para além da superfície chocante desta frase, você descobrirá a chave mestre que destrava a dinâmica de poder em absolutamente todas as interações humanas, especialmente na atração. Primeiro, vamos demolir a interpretação errada. Quando Maquiavel fala de medo, ele não está, nem por um segundo, defendendo a intimidação física, o abuso emocional, as ameaças ou a criação de um ambiente de insegurança e pavor. Isso não é poder, é fraqueza disfarçada de força. É o recurso dos brutamontes e do tirano de segunda categoria. O homem que precisa gritar não tem poder, ele apenas tem volume. O homem que precisa ameaçar não tem controle, ele apenas tem medo. O tipo de medo do qual estamos falando aqui é algo infinitamente mais sutil, mais elegante e devastadoramente mais eficaz. No universo da atração, a palavra medo deve ser traduzida para 3 conceitos modernos: respeito inabalável, o medo da perda e a tensão da incerteza. Vamos dissecar o homem amado. Este é o arquétipo do cara legal. Ele é gentil, prestativo e, acima de tudo, busca aprovação. Seu principal objetivo na interação é fazê-la feliz, fazê-la gostar dele. Ele concorda com tudo, ri de todas as piadas, está sempre disponível e coloca as necessidades e humores dela acima dos seus. O resultado? Ela o ama, como um irmão, como um amigo querido, como um animal de estimação leal e fofinho. Ela se sente completamente segura e confortável com ele.
E o conforto e a segurança são os assassinos silenciosos da atração sexual. O amor que ele recebe é um amor desprovido de tensão, de desejo, de anseio. É um amor que não acelera o coração dela. Maquiavel entendeu isso perfeitamente. O amor, escreveu ele, é mantido por um vínculo de obrigação que, devido à natureza egoísta dos homens, é rompido em todas as oportunidades para sua própria vantagem. Traduzindo, o amor baseado apenas em quão legal você é frágil. Ele pode ser descartado no momento em que um homem mais excitante e desafiador aparecer no radar dela. Agora, vamos analisar o homem temido. Este homem opera a partir de um centro de poder completamente diferente. Ele não busca a aprovação dela, porque ele já tem a sua própria. Ele não é reativo aos humores dela. Ele é o centro emocionalmente estável da interação. O medo que ele inspira é, antes de tudo, o medo de perdê-lo. Por quê? Porque ele é um recurso raro. Sua atenção é valiosa porque não é dada livremente a todos. Seu tempo é precioso porque ele está ocupado com sua própria missão, seus próprios objetivos, sua própria vida. Estar com ele é uma experiência que eleva, que excita, que desafia. Portanto, a ideia de perdê-lo, de ser rebaixada de sua órbita, é sentida como uma perda real e dolorosa. Ele não precisa dizer "você vai sentir minha falta". Suas ações e seu modo de vida gritam isso em silêncio. Este medo também é respeito. Pense no professor mais exigente que você já teve, aquele cujas aulas eram difíceis, mas que te transformaram. Você não o amava no sentido fácil da palavra. Você o temia um pouco. Você temia não estar à altura dos padrões dele. Você temia desapontá-lo. E, por causa disso, você o respeitava profundamente e dava o seu melhor. O homem maquiavélico evoca a mesma dinâmica. Ele tem padrões para si mesmo e para as pessoas com quem passa seu tempo. Ele não tolera desrespeito, jogos ou falta de consideração. Se ela se atrasa constantemente, ele não briga, ele simplesmente para de convidá-la para sair. Se ela o desrespeita, ele não discute, ele se afasta calmamente. Essas ações criam consequências, e o medo da consequência de perder o respeito dele é o que a força tratá-lo bem, muito mais do que qualquer súplica ou reclamação jamais faria. Finalmente, este medo é a tensão da incerteza. Um homem que é um livro completamente aberto é um livro que, uma vez lido, vai para a estante e acumula poeira. O homem temido é um enigma. Ele tem um mundo interior rico e complexo que não revela de uma só vez. Ele é imprevisível não porque é instável, mas porque sua vida não gira em torno dela. Ela não sabe qual será seu próximo passo, não sabe exatamente o que ele está pensando, e essa incerteza ocupa um espaço precioso na mente dela. Ela se pega pensando nele, tentando decifrá-lo, analisando suas palavras. Ele se torna um desafio mental e emocional, um quebra-cabeça que ela anseia por resolver. Essa tensão, essa leve insegurança sobre onde ela exatamente se encaixa no mundo dele, é o combustível do desejo. É o que a impede de colocá-lo em uma caixa e rotulá-lo como seguro. Ser esse homem não significa ser frio ou distante. Pelo contrário, você pode ser caloroso, charmoso e engraçado. A diferença é que esses traços são manifestações da sua abundância interna, não ferramentas para extrair validação dela. O homem amado usa o humor para ser aceito. O homem temido usa o humor porque está genuinamente se divertindo. O homem amado elogia para receber um elogio de volta. O homem temido elogia porque ele genuinamente aprecia algo, e seu elogio tem mais peso porque é raro e honesto. Maquiavel conclui seu argumento dizendo que o ideal é ser tanto amado quanto temido, mas como isso é difícil de conseguir, o medo é a aposta mais segura. No jogo da atração, a lição é clara. Comece construindo a fundação do medo, o respeito, o medo da perda, a incerteza. Construa sua vida de tal forma que sua ausência seja sentida. Tenha padrões tão claros que ela tema desapontá-los. Seja tão autossuficiente que ela nunca tenha 100% de certeza sobre você. Uma vez que essa fundação de poder e respeito esteja solidamente estabelecida, o amor e a afeição que crescem sobre ela serão genuínos, fortes e duradouros. Será um amor nascido da admiração, não da pena ou da conveniência. Mas ter esse poder internamente é apenas metade da batalha. Se você não souber como projetá-lo, como torná-lo visível para o mundo, ele efetivamente não existe.
E é aí que entramos na arte mais sutil e talvez mais desonesta de Maquiavel, a da percepção. Ter esse poder internamente é apenas metade da batalha. Se você não souber como projetá-lo, como torná-lo visível para o mundo, ele efetivamente não existe aos olhos dos outros. E é aí que entramos na arte mais sutil e talvez mais poderosa de Maquiavel, a da percepção. Ele escreveu uma das verdades mais brutais sobre a natureza humana. Os homens em geral julgam mais pelos olhos que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem o que você parece ser, poucos sabem o que você realmente é. 500 anos depois, em um mundo de redes sociais e impressões instantâneas, essa afirmação é 1000 vezes mais verdadeira. A atração não começa com uma conversa profunda sobre seus sonhos e medos. Ela começa no primeiro segundo em que os olhos dela pousam em você. Naquele instante, o cérebro primitivo dela já tomou centenas de decisões subconscientes a seu respeito. Isso não é um convite para ser falso ou criar um personagem. É um chamado para se tornar o curador da sua própria imagem. Pense em si mesmo como uma obra de arte. Você não mente sobre a tela ou a tinta, mas escolhe a melhor iluminação e a moldura mais impactante para apresentar sua essência. A aparência maquiavélica tem 3 camadas. A primeira é a mais óbvia, a visual. Não se trata de gastar rios de dinheiro em marcas de luxo. Trata-se de intencionalidade. Suas roupas te servem bem ou parecem que você as pegou emprestado. Seu cabelo e sua barba estão alinhados ou abandonados. Você está em forma física ou negligência o templo que é seu corpo. Cada um desses detalhes é um cartaz luminoso que transmite disciplina, autoestima e respeito próprio, ou o exato oposto. Um homem que cuida de sua aparência externa sinaliza que tem sua vida interna em ordem. A segunda camada é mais profunda, a comportamental. É a sua linguagem corporal, a forma como você ocupa o espaço. O homem comum é contraído, ansioso. Ele se mexe sem parar, desvia o olhar, fala rápido demais, como se temesse que seu tempo de fala fosse revogado a qualquer momento. O homem maquiavélico é o oposto. Seus movimentos são calmos, econômicos e deliberados. Ele não tem pressa. Ele se senta de forma expansiva, não para ser arrogante, mas porque está confortável em sua própria pele. Seu aperto de mão é firme. E o mais importante, seu contato visual é inabalável. Ele não encara para intimidar, mas para conectar, para mostrar que não tem medo da intimidade ou do confronto. Essa calma e esse controle projetam uma aura de poder que é quase hipnótica. A terceira camada é a social. Sua aparência não é apenas como você se parece, mas como você é percebido pelos outros. Como você trata o garçom, o motorista de aplicativo, as pessoas ao seu redor. Um príncipe de verdade, como Maquiavel diria, sabe ser gracioso com seus súditos. Tratar os outros com respeito, não para buscar aprovação, mas como um padrão de sua própria conduta, mostra um poder social imenso. Além disso, como seus amigos se comportam. Você é o líder do seu grupo ou seguidor. A prova social é um atalho para a atração. Se outras pessoas, especialmente outros homens, te respeitam e admiram, ela presumirá que é uma boa razão para isso. Dominar a arte da aparência é alinhar essas 3 camadas, criando uma imagem congruente de um homem de alto valor. Não é sobre fingir, é sobre revelar o seu melhor eu de forma estratégica. Seção 4. Seja a raposa e o leão. Uma aparência poderosa te coloca no jogo, mas para vencer, você precisa de uma estratégia dupla. Maquiavel alertou que um príncipe não pode sobreviver sendo apenas forte ou apenas astuto. Ele precisa incorporar 2 naturezas, a da raposa e a do leão. O leão, escreveu ele, não consegue se defender de armadilhas e a raposa não consegue se defender de lobos. É preciso, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. No balé da sedução, essa analogia é a sua bíblia estratégica. Primeiro, a raposa. Esta é a sua inteligência social, sua capacidade de perceber as nuances e ler o campo de batalha. A raposa é uma observadora. Ela escuta mais do que fala. Ela presta atenção na linguagem corporal dela, no tom de voz, nas palavras que ela escolhe, mais importante, nas que ela omite. A raposa entende que as mulheres frequentemente testam os homens. São pequenas armadilhas para avaliar sua força emocional.
Ela pode cancelar um encontro no último minuto, fazer uma piada provocadora ou mencionar outro homem. O homem comum, o leão sem cérebro, reage emocionalmente. Fica bravo, inseguro ou carente, caindo direto na armadilha e falhando no teste. A raposa, no entanto, vê a armadilha de longe. Ele responde com calma, com humor, talvez até virando o teste contra ela. Ele é paciente, nunca parece apressado ou desesperado. Ele sabe que a sedução é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, e cada movimento seu é calculado. Depois, temos o leão. Esta é a sua ousadia, sua força, sua capacidade de agir de forma decisiva. A raposa pode planejar o ataque perfeito, mas é o leão que executa. O leão é a força que te impede de ficar paralisado pela paralisia da análise. É a coragem de se aproximar daquela mulher no café. É a determinação de liderar a interação, de sugerir o próximo passo, de não perguntar o que você quer fazer agora. O leão não hesita. Quando a conversa atinge aquele pico de tensão, quando o silêncio se torna elétrico, é o leão que se inclina para o beijo sem pedir permissão verbal. Ele não é agressivo, ele é assertivo. Ele demonstra uma confiança em suas intenções que é incrivelmente sedutora para a energia feminina, que anseia por ser guiada por uma força masculina competente e segura. O fracasso mora nos extremos. O homem que é só leão é o brutamontes. Ele é impulsivo, não lê os sinais, força a barra e acaba assustando ou ofendendo as mulheres. O homem que é só raposa é o eterno planejador, o overthinker. Ele entende toda a teoria, mas tem medo de agir. Ele vive na friend zone porque, embora reconheça as armadilhas, não tem a coragem de assustar os lobos da rejeição e da incerteza. A verdadeira maestria maquiavélica está na dança entre os dois. É usar a astúcia da raposa para saber exatamente quando e como agir, e então, nesse momento perfeito, liberar a força e a convicção inabalável do leão. Toda essa estratégia, a aparência, a raposa, o leão, seria apenas uma fachada vazia, um teatro de marionetes, sem o pilar que sustenta tudo, a virtude. Para Maquiavel, virtude não tem nada a ver com virtude moral. É uma palavra italiana que engloba excelência, habilidade, coragem, ambição e poder interior. É a soma total da sua substância como homem. É a resposta para a pergunta, tirando a busca por mulheres, quem é você? Se a resposta for vaga, todo o resto desmorona. A virtude é o antídoto supremo para a carência, a praga que mata a atração mais rápido do que qualquer outra coisa. Um homem carente precisa da validação de uma mulher para se sentir completo. Um homem de virtude já é completo. A validação dele é interna, forjada no fogo de sua própria disciplina e propósito. Como se constrói isso? Primeiramente, você precisa de uma missão. Sua vida precisa ter um objetivo maior do que simplesmente encontrar uma parceira. Seja construir um negócio, dominar uma arte, atingir o auge da sua forma física ou se dedicar a uma causa, sua missão é o seu norte. É o que te tira da cama pela manhã com energia. As mulheres são biologicamente programadas para se sentirem atraídas por homens em uma trajetória ascendente. Sua missão é a sua trajetória. Em segundo lugar, desenvolva competência. Seja DMN bom em alguma coisa. Não importa o que. Aprenda a tocar guitarra até arrancar suspiros. Torne-se um especialista em vinhos. Domine uma arte marcial. Aprenda a cozinhar como um chefe. A competência em qualquer área demonstra disciplina, paixão e inteligência. É a prova viva da sua virtude. Terceiro, cultive sua mente. Leia livros vorazmente. História, filosofia, ficção, qualquer coisa que expanda seus horizontes. Um homem que pode sustentar uma conversa fascinante sobre qualquer assunto é infinitamente mais interessante do que um homem que só sabe falar sobre trabalho e séries de TV. A mentalidade correta é esta. Sua vida é um navio de guerra em uma jornada épica. Sua missão é o destino. Você é o capitão. Uma mulher incrível não é o destino. Ela é a primeira oficial mais fantástica que você poderia recrutar para se juntar à sua jornada. Ela adiciona um valor imenso, torna a viagem mais rica e emocionante, mas o navio continua navegando com ou sem ela. Quando uma mulher sente que você é o capitão de uma jornada excitante, o desejo dela de embarcar se torna irresistível. Ela não está te completando, ela está se juntando a algo maior. Essa é a essência da virtude. Finalmente, mesmo o homem de maior virtude
com a melhor estratégia, enfrentam o adversário final, o acaso. Maquiavel a chamava de fortuna. É a sorte, as circunstâncias imprevisíveis, o caos da vida que pode arruinar os planos mais bem elaborados. O homem comum é escravo da fortuna. Ele reclama do mau tempo que cancelou seu encontro, do amigo que o interrompeu no momento errado, da falta de sorte com as mulheres. Ele se vê como uma folha ao vento, uma vítima das circunstâncias. O príncipe maquiavélico, no entanto, recusa-se a ser uma vítima. Ele encara a fortuna não como uma deusa a ser temida, mas como uma força a ser domada. Maquiavel usou uma analogia chocante para sua época, afirmando que a sorte é mulher e, para dominá-la, é preciso bater-lhe e contrariá-la. Vamos traduzir essa brutalidade renascentista para o século XXI. Bater na fortuna não é sobre violência, é sobre ser proativo, agressivo e impor a sua vontade sobre o caos. É se recusar a aceitar o destino passivamente. Como você conquista a fortuna? Primeiro, pela ação massiva. A sorte não é um raio que cai do céu, é o cruzamento da preparação com a oportunidade. Ao aumentar drasticamente o volume de suas ações, mais abordagens, mais encontros, mais interações sociais, você multiplica exponencialmente as chances de ter sorte. Segundo, abraça a rejeição. Cada não que você recebe não é um fracasso. É a fortuna te dando dados gratuitos. É o universo te mostrando que não funciona, para que você possa ajustar sua estratégia de raposa e leão. O homem que teme a rejeição nunca agirá com a ousadia necessária para dobrar a fortuna à sua vontade. Terceiro, esteja preparado para improvisar. Seu plano pode ser perfeito, mas a realidade é caótica. Quando uma oportunidade inesperada surge, o homem de virtude tem a presença de espírito para abandonar o plano e agarrá-la. Ele transforma o imprevisto em vantagem. Ele não apenas joga as cartas que recebe, ele muda o jogo para que suas cartas se tornem as vencedoras. E aqui estamos, no fim do caminho sombrio e iluminador de Maquiavel. Descascamos as camadas do romance para revelar a mecânica do poder que pulsa por baixo. Aprendemos que a atração não é um acidente, é o resultado de uma estratégia deliberada, onde o fim, a conexão genuína, justifica os meios psicológicos. Vimos que o respeito, o medo de te perder, é uma fundação muito mais sólida do que o amor frágil dado ao cara legal. Entendemos que sua aparência é a sua carta de apresentação, e você é o único responsável por editá-la. Compreendemos a necessidade de dançar entre a astúcia da raposa e a coragem do leão. E, acima de tudo, descobrimos que nada disso importa sem um núcleo de aço de valor próprio, a sua virtude, e a determinação implacável para impor sua vontade sobre o caos da fortuna. A verdade brutal é esta: a maioria dos homens que assistiram a este vídeo vai acenar com a cabeça, achar interessante. Em seguida, não fará absolutamente nada. Eles voltarão a ser a peça passiva no tabuleiro, reclamando das regras, com medo de fazer um movimento ousado. Eles escolherão o conforto da mediocridade em vez do desafio da excelência. Mas você não precisa ser um deles. A informação está agora em suas mãos. O código foi decifrado. Você pode continuar sendo personagem secundário, bem intencionado e esquecido na história da vida de outra pessoa, ou pode pegar a caneta e começar a escrever a sua própria, como o protagonista, o estrategista, o príncipe do seu próprio destino. A escolha, como sempre, é sua. Você vai continuar sendo uma peça no tabuleiro, movido pela mão dos outros, ou vai finalmente se tornar o jogador que controla o jogo?